Bom dia. Eu vim falar sobre migração de logs, do Logentries para o Stackdriver. Para começar, meu nome é Thaísa. Eu não gosto de One Direction. Tinha essa pergunta no Call for Papers, não sei porquê. Eu gosto de reggaeton, na verdade. Eu sou SRE na Resultados Digitais, que é daqui de Floripa. E o material da palestra, para quem quiser seguir junto comigo e ver as anotações, está no bit.ly/laranjapera. Quem conhece a RD aqui? Todo mundo, né? Então, a RD é daqui de Floripa, mas ela também está presente em outras cidades, outros países. A RD desenvolve software SaaS para marketing digital. Temos cerca de 700 colaboradores, times distribuídos, mais de 13 mil clientes, cerca de 1.500 parceiros e escritórios no Brasil, Colômbia, Estados Unidos e México. Inclusive, eu trabalho do escritório de São Paulo. O nosso principal produto é o IRD Station Marketing. Aqui tem uma tela dele, assim, é o dash que o cliente acessa e consegue ver as estatísticas dele. O RDSM, em 2018, só em 2018, processou mais de 100 mil eventos por minuto, bilhões de e-mails enviados, enfim, estatísticas bem grandes. Só em julho desse ano, a gente teve 900 milhões de e-mails enviados. E isso gera bastante log. Esse aqui é o nosso time. Temos aí 9 pessoas, 3 mulheres, 6 homens. São 7 SRE, uma estagiária sênior, a Dani, que é a nossa PO, e o chefe, que é figurativo, mas sabe programar. A gente quer chegar numa meta de 50% de mulheres até o final do ano. Vamos chegar. Um pouco do que a gente usa lá. Para apontar um pouco assim do nosso time, a gente tem contato bastante com Google Cloud, Amazon, Postgres, Elastic, Redis, Mongo, Spinnaker, Kubernetes. Se eu for falar tudo, perco tempo aqui. Agora, sobre o desafio que a gente teve, né? Nesse ano, a gente vem consolidando a nossa cloud. A gente tinha providers espalhados em vários lugares. Dar manutenção para isso era muito difícil e muito caro também. Daí a gente decidiu pela Google Cloud. Aqui a gente tem as nossas bases de dados ilustradas, mas também sobre o monitoramento, a gente tinha tipo 5 monitoramentos diferentes, então o nosso fluxo de trabalho atrasava um pouco nisso, porque tinha que olhar em diferentes lugares e consultar diferentes lugares. Tinha aplicação que estava no Heroku, tinha aplicação que estava na Azure, tinha aplicação que estava em vários lugares, então a gente decidiu pelo Kubernetes para ter uma gerência melhor desses recursos. E padronizar o deploy também foi uma parte disso, assim. E padronizar também a arquitetura de aplicação. Muita aplicação logava hardcoded e não enviava para std out. E mover para o Kubernetes e com o Stackdriver forçaria isso. Opa, tem mais coisa. Um pouco dos números assim, dessa consolidação que a gente fez. Foram mais de 20 teras de dados movidos. 3 ambientes, mais de 100 instâncias, e, na época, eram 4 teras de logs por mês. A gente sempre passava isso. Sobre os logs, a gente tinha um plano com log entries de 4 teras por mês, que a gente sempre, esse dia, acaba pagando mais. Tinha muito log quebrado, que também atrapalhava o processo interno nosso. A gente tem um time de suporte que sempre consulta log, e log quebrado acabava atrapalhando o trabalho para eles. Passando para a solução, assim, tem a arquitetura do Kubernetes. No caso, o FluentD, a gente criou um namespace, FluentD. Tinha um demo site rodando com os pods, e eles enviavam para dois destinos, log entries, e aí a gente adicionou o Google Stackdriver com o plugin da Google. Colocamos os alertas no PagerDuty, no Slack, e estava tudo feliz e contente. Aqui tem a tela do Stackdriver. Ele tem possibilidades bem melhores assim de consulta e de retorno assim de resultados. E assim, a gente estava feliz e contente, vamos focar em outras coisas para trabalhar. Foi feito um outtest com os devs para eles conhecerem, começarem a usar também. A gente definiu data de encerramento log entries e tal, tudo feliz e contente. Só que aí veio o primeiro obstáculo, que logs estavam dropando. A gente foi descobrir isso depois que fizemos a passagem para o suporte. Eles começaram a usar no dia a dia deles, e daí viram que muita coisa estava faltando log, estava faltando tudo, assim. E daí eu descobri que estava dropando, assim.
E por que estava dropando? A API da Google tem um limite de 5 megas para cada flush que você faz de log. Daí, consultando lá com o suporte, tem um buffer. Vou usar o buffer, vai resolver meus problemas. Mas daí foi a parte que a gente mais empacou, porque tem que fazer um ajuste fino. Basicamente, o limite de tamanho do buffer não pode ser muito grande, senão estoura a API. Não pode ser muito pequeno, senão não cabe um log dentro de um buffer muito pequeno. E aí, número de threads também. Se for muito pequeno, vai ficar demorando. Se for muito grande, estoura a memória. E ficamos fazendo esse ajuste um monte de vezes. Assim, o suporte da Google não teve muito o que ajudar. Falaram, ajuste seu, configuração sua, se vira. A documentação está aí. Aí, nisso, a gente foi descobrindo várias coisas, tipo a monitoração do Stack Driver com o próprio Stack Driver. Aqui são os números recentes, está bem baixo, assim, cerca de 15 drops a cada 3 horas, e isso bate com logs que excedem realmente o tamanho que a gente comporta. Outra coisa que a gente fez foi monitorar pelo Prometheus as filas de buffer e o tamanho delas, e também está ok, assim, isso aqui chegou a estourar bastante. O segundo obstáculo, né? Aqui já estava estável, aí depois teve o desligamento do log entries, que foi de surpresa. A gente tinha uma data prevista, mas na verdade foi um mês antes. E aí foi todo mundo desesperado, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas assim, o Stack Driver segurou bem, não estava tendo drop nem nada, os logs estavam lá, só que foi mais uma questão de ensinar para as pessoas como usavam, mesmo dando prazo, assim, tinha muita gente que estava perdida. E daí foi mais sentar junto e conversar, olha, assim que se usa, assim que se faz uma carry. Ainda tem muita gente com dúvida nisso. De resultado que a gente teve com essa migração, assim, a gente conseguiu reduzir o custo em 1/3. Assim, hoje em dia a gente consegue ter bem mais log por um preço bem menor. Isso também ajuda com o crescimento das aplicações, a gente vai ter mais logs e vai conseguir lidar com isso. A consolidação da cloud também, tipo, as aplicações que tinha aplicação perdida no Beanstalk, que logava hardcoded, que meio que foi forçada a ir para o Kubernetes, porque não ia ter como botar isso hardcoded para o Stack Driver, seria perda de tempo, já que a gente estava migrando. Tem o BigQuery também, que dá a possibilidade de avaliar melhor os logs e tirar mais valor deles. Ops. Integração entre os times durante esse processo foi bem legal, porque teve integração tanto com o dev quanto com o time de suporte e melhora de processo interno também, porque não teve mais tanta perda de tempo em consultar em vários lugares, em perder tempo buscando carry que não funcionava, tinha log que estava quebrado, hoje em dia a gente não tem isso. Melhora do tráfego também, porque como está tudo na Google, a gente não precisa sair para a internet para enviar logs. Isso torna mais seguro também. De aprendizado, eu acho que ficou de envolver mais os usuários assim, mais cedo, para poder perceber esse drop antes. Acionar o provedor também mais cedo. Talvez tivesse mais ajuda. Foi legal entender mais como o Fluentd funciona e criar a nossa solução customizada, que daí, se a gente quiser colocar um serviço de logs diferentes, lá um Greylog da vida, a gente vai conseguir usar sem tanta dor de cabeça. E, assim, aprendizado sobre a documentação da Google, que nem sempre está certa, tinha uma possibilidade lá de criar campos indexados, personalizados, para queries mais rápidas, só que a própria documentação estava errada e eu fiquei tipo, uma semana tentando fazer isso, não consegui, até que eu falei com um rapaz lá do suporte. Eu falei para você que dava, mas não dava. Eita, já acabei. Finalizando, assim, a gente está contratando na RD, tem os links aqui. Tem tempo para pergunta ainda? Tem, né? 20 minutos ainda? Nossa. Eu trouxe alguns brindes aí para quem quiser perguntar alguma coisa. Fala aí. Compartilha com todo mundo. Vocês usam algum padrão de log e
E isso, de certa forma, pode ter prejudicado a migração, tipo, todas as aplicações usam a mesma quantidade de campos e afins? É bem variado, mas tem aplicação que não tem padrão de log, assim, acho que isso seria o próximo passo. Se a gente encarou a aplicação que nem envia para std out, assim, e fez essa faxina, o próximo passo seria ter essa padronização, até por causa do BigQuery. E isso aí engata minha segunda pergunta. A estratégia de log é que o log seja enviado para std out e aí a aplicação que está por baixo fica responsável por isso, né? Sim. Ah, entendi. Ah, bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Lá no fundo, lá vou eu. Estamos chegando. Cheguei, Ronan. A minha dúvida é principalmente referente aos logs dropados ali. Tipo, me deu a impressão assim que... Tá, e o que acontece com esses logs que não... Eles não que se chegam no perdem? StackDriver, no caso, isso é a padronização da aplicação mesmo. Tipo, tem um limite de tamanho de log, assim, que... Eu entendi essa questão. A minha dúvida é se isso faz falta para depurar. Por exemplo, vai que eu tenho um problema e esse log se perdeu. Vocês tiveram algum problema dessa natureza? Eu acho que essa é a principal dúvida para mim. Não, o número é bem baixo desses logs, assim. Mais alguma dúvida? Seu nome, desculpa. William. Oi, vocês chegaram a utilizar alguma outra interface além do StackDriver? Porque eu já cheguei a utilizar ele e achei bastante lento para poder renderizar ele e ver na internet. Sim, tem o cliente do Google, que é bem legal para buscar log também. Tá usando essa linha, então, direto e passando para alguma outra ferramenta. Sim. Legal. Mais alguma dúvida, gente? Vamos andar. Fábio. Olá, parabéns pela palestra. Oi. Fiquei um pouco em dúvida ali a questão do reliable dos logs dropados, aqui como ele falou. Nesse momento que vocês se depararam com isso, foi analisada a possibilidade de migrar para uma outra ferramenta que te garanta essa questão reliable? Sim, tanto que até eu ia mudar o tema da palestra se não der certo. Mas assim, a gente reclamou bastante com o TM da Google e tudo, e falamos que não era confiável, que já ia pensar em outra solução, vamos fazer Greylog e tal. Mas assim, essa parte de ajuste fino foi bem puxada, assim, até chegar no número mágico ali. Você comentou aí do Greylog. Teve algum fator que fez com que vocês não optassem por ele desde o início? Para manter tudo dentro da mesma casinha. Entendi. Mais questão de provider mesmo. Sim. Tá. Valeu. Mais uma pergunta. Desculpa seu nome? Matheus. Quais foram as funcionalidades assim que tu observou que no Google Cloud ele deixou a desejar, assim? Na tua opinião, na parte de pesquisa ali, ele entrega as mesmas funcionalidades que outra ferramenta entrega? Sim. Por exemplo, Log Entries, que é o que tu usou, né? A parte de pesquisa, eu acho que é um pouquinho mais lenta que o Log Entries. Mas tendo o BigQuery no futuro pode ficar mais rápida, mas eu acho que ele é mais assertivo. Dá para fazer queries melhor definidas, entende? Sanou a dúvida? Sim. Perguntas, Pizarro, por favor. Essa limitação aí do StackDriver é por VM? Por exemplo, se eu tiver 3 VMs, os 5 MB, tu falou, né? É por VM ou é total? É por flush, por request que você faz enviando. Para cada vez que eu faço um flush enviando do Flintd para lá, são 5 megas. Então, se eu tiver 1000 máquinas, eu posso escalar, poderia resolver esse problema escalando mais serviços. A escalabilidade do StackDriver é por conta da Google mesmo, assim. Tá. No caso do Flintd, é bufferizar para não gerar tanto request ao mesmo tempo. Sim, sim. Bom, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Não? 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 Palmas para Thaís. Obrigada.